Olá pessoal, tudo certo? Como vocês estão? Preparados para mais um vídeo focado na prova de Araquari? Hoje vamos conversar sobre um ponto que vocês vão gostar, né? Vai animar muito vocês nessa reta final. O plano de carreiras. É agora. Assiste o vídeo e depois começa a estudar. Pensa, vou virar servidor público de Araquari. Vou estudar e vou focar agora nessa reta final. O que é o plano de carreira? Ele basicamente demonstra a estrutura de cargos, carreiras e vencimento, bem como disciplina as formas de entrada e progressão na prefeitura, beleza? Nos órgãos da prefeitura. Então, isso aqui é o que já aborda a lei do plano de carreiras. Ele foi instituído para prover, né, os quadros funcionais das prefeituras, fundações e autarquias, então, do município de Araquari. Alguns conceitos que são importantes, que a própria lei nos traz, né, então por isso pode ser cobrado. O que é cargo público? Criado por lei, com denominação própria, em número certo e pago pelos cofres do município, fundações e autarquias, instituído e mantido por estes, cometendo-se ao seu titular um conjunto de deveres, direitos, atribuições e responsabilidades. Então você vai ter, né, você vai ser aprovado, vai ter uma série de atribuições, direitos, deveres e também responsabilidades. O quadro da administração pública é o conjunto de cargos de carreira, confiança em comissão, bem como dos agentes políticos e integrantes da estrutura dos poderes do município e das fundações autarquias instituídas e mantidas por esse. Outros conceitos importantes: nível, graduação ascendente existente em cada carreira, determinante de progressão vertical. Então, os níveis. Referência, graduação ascendente existente em cada nível, determinante de progressão funcional de A a Z. Então, primeiro, pessoal, o nível. Então, por exemplo, você é um graduado e você faz uma pós-graduação. Então, você vai levar um nível, né, em termos de progressão vertical, para cima. Você vai aumentar seu nível de conhecimento, vamos dizer assim. E nós temos a gratificação horizontal, por período de tempo, né, de A a Z. De A a Z. Nós vamos ver já na sequência. Então, um se chama nível e outro se chama referência. Referência de A a Z, então, faz parte da progressão horizontal. E o interstício é o lapso de tempo estabelecido com o mínimo necessário, é o mínimo de tempo que você precisa para se habilitar a essa progressão. Chamamos isso de interstício. Próximo conceito importante: progressão funcional. Então, progressão funcional é a elevação da referência e nível do servidor para a imediatamente superior, dentro da faixa do vencimento do grupo pertencente, né, ao cargo do servidor. E a remuneração é o termo mais amplo, né, é o vencimento do cargo efetivo de comissão acrescido das vantagens. Vou mostrar alguns exemplos que eu peguei do portal da transparência, tá bom? E um ponto importante, então esse plano de carreiras do município, ele tem uma política, né? O porquê ele foi criado, qual é o motivo dele. Plano de carreira, então, até o próprio Ministério Público determina a criação de plano de carreira em alguns municípios. A situação de Araquari, eu não sei se foi uma determinação, mas tem um plano de carreira interessante, né? E o plano de carreira ele tem por objetivo valorizar o servidor pelo reconhecimento dos esforços. Então, valorização do servidor para reconhecimento dos seus esforços, crescimento profissional dele. Proporcionar ao servidor conhecimento das oportunidades de acesso na carreira, estabelecer um clima participativo e de confiança entre o município e o servidor, né? Quem não gosta de trabalhar, de ter essa progressão por tempo de serviço, né? De ganhar um aumento pós-graduação, de ter essa possibilidade de fazer, aprimorar o seu trabalho e também aprimorar o trabalho para o município. Motivar e encorajar o servidor na exploração de sua capacidade, em busca de maior conhecimento e desenvolvimento profissional. Buscar a equidade interna na estrutura organizacional, então, buscar uma equidade entre os cargos do mesmo nível e a contínua melhoria na qualidade de prestação de serviço público. Esses são os seus objetivos, a política norteadora do plano de cargos, para que seja cobrado, né? Achei interessante trazer para vocês. Bom, e nós temos 4 grupos ocupacionais, né? São 4 grupos diferentes de estrutura, dividido por nível. Nível básico são os cargos de apoio administrativos, com requisito de escolaridade fundamental completo. Temos o nível médio, grupo ocupacional nível médio,
Então, basicamente, aqueles que têm escolaridade nível médio completo. Temos cargos do grupo ocupacional nível técnico e o de nível superior. Isso aqui é fácil, é fundamental, médio, técnico e superior. Por que é dividido? São tabelas diferentes, tá? Se você depois, eu vou deixar a lei aqui na descrição, para quem quiser acessar a lei e ver os anexos, tá bom? É importante, interessante para você dar uma olhada no seu cargo, né? Qual que vai ser o seu crescimento durante o período, beleza? É interessante também que o plano de carreira, ele traz sobre a remoção. Remoção é a transferência voluntária de servidor de uma unidade para outra. Não será removido o servidor que estiver readaptado, licenciado ou com medidas disciplinares. Então, não pode ser removido para outra unidade. Você está readaptado, licenciado ou sofrendo, por exemplo, um PAD. O edital de remoção é um requisito indispensável, então tem que ter, tá, pessoal? Isso será publicado sempre no mês de outubro, que vai estabelecer regras de concorrência. E é isso mesmo, tem que ter regras para a remoção. Não é político. Tem regras, tem que seguir o plano de carreira. E vai ser sempre em outubro, conforme o edital. Havendo concorrência e empate entre os interessados, o critério será o seguinte: maior tempo de serviço. Então, o funcionário com maior tempo de serviço vai ter preferência. Proximidade da residência é o segundo. Então, vamos supor que duas pessoas estão com o mesmo tempo de serviço. O segundo passo é proximidade de residência. Se os dois morarem no mesmo bairro, por exemplo, a maior idade, né? Então, são os três critérios aqui no edital de remoção. Bom, depois o plano de carreira volta, então, para o desenvolvimento funcional. E ele traz o conceito de progressão, que é a passagem do servidor de uma determinada referência e ou nível. Então, às vezes, você só sobe de referência conforme os anos, ou sobe de nível conforme a pós-graduação, para a imediatamente superior. Então, passagem de uma referência ou nível para um superior, obedecendo o período mínimo, né? Obedecendo o interstício mínimo em cada referência. A progressão funcional será devida ao servidor durante a sua vida profissional ativa. Ativa, né? Então não pode aposentado subir de nível, tá bom? Inclusive durante o período em que o servidor estiver recebendo abono permanência. Os profissionais cedidos de uma secretaria ou fundação para outra terão um período aquisitivo do direito ao acesso à progressão horizontal e vertical imediatamente suspenso, voltando a contar a partir do seu efetivo retorno ao órgão de origem. Outro ponto interessante é que os servidores efetivos ocupantes de cargo em comissão terão suas referências e ou níveis alterados, considerando-se o padrão do vencimento, né, do cargo efetivo, não importando para tal finalidade a remuneração do cargo comissionado. Então, vamos supor que você é enfermeiro e você recebe um cargo de direção, né, um cargo em comissão, direção do posto de saúde. Se você ganhar e fizer uma pós-graduação, por exemplo, e ganhar 10% do seu aumento salarial, ele vai incidir sobre o vencimento do cargo efetivo e não sobre o vencimento mais a comissão em direção. Então, o plano de carreira deixa isso bem claro. E agora vamos começar para a primeira, a progressão horizontal. E tem três critérios para essa progressão horizontal. O primeiro, você começa sempre na referência A. Acabei de entrar, esse é o meu salário base. Eu estou no ponto inicial, então, da carreira. Você vai dizer, né? A partir do ingresso automático. Depois, olha só, para as referências subsequentes, ou seja, subir do A para o B, do B para o C, do B ao Z, então você pode subir do B ao Z, tá, pessoal? Somente após o estágio probatório, obedecendo o edital de progressão funcional que dar-se-á a cada 2 anos no mês de maio. Então, a cada 2 anos, pessoal, ó, anotem aí, 2 anos você vai subindo de nível de progressão horizontal. Só que tem um outro ponto. Para possibilitar a progressão funcional de que trata este artigo, os cursos de capacitação deverão ser apresentados por meio de certificado, contendo no mínimo 80 horas de curso. Então você pode fazer uns cursos online, 80 horas de curso, né? Às vezes você faz até curso pago pela prefeitura, em vários casos, né?
e você é obrigado, né, a fazer isso no período de 2 anos. É tranquilo, se quiserem algumas dicas no futuro, pode entrar em contato, beleza? A cada 2 anos, você tem que ter essas 80 horas de cursos e você vai receber aí a sua progressão, tá? Conforme definido no anexo que eu vou mostrar na sequência. Importante que os requerimentos de progressão vertical e horizontal serão avaliados pela Comissão de Estágio Probatório e Avaliação de Desempenho, a CPE-PAD. CPE-PAD, então, que vai avaliar os requerimentos, que emitirá um parecer sobre o deferimento, que vai ser publicado no Diário Oficial. A progressão, quando deferida, será devida a partir do primeiro dia do mês subsequente. Então, se foi protocolado no dia 1º de abril, no mês subsequente, né, já vai receber a progressão horizontal. E o servidor que tiver falta injustificada, ou as penalidades que nós vimos lá no estatuto, não terá acesso à progressão horizontal, né? Então, várias faltas injustificadas, PAD, não vai ter acesso, tá, pessoal, à progressão funcional. E olha só, trouxe um exemplo para vocês. Deixa eu aproximar aqui. Ó, o cargo de advogado, você entra no nível A. Aí você vai subindo, nível B, nível C, nível D, nível E, conforme o período de 2 anos. Então você vai tendo um aumento, tá? Eu acho que, se eu não me engano, é confirmar aqui, é de 1%. Não é muito? Não é muito, né? Mas numa vida longa de área pública, pessoal, acaba sendo bastante. Desculpa, 2%, tá? 2% a cada 2 anos, 1% por ano, verdade, eu tinha calculado, é 1% por ano, 2% então a cada 2 anos. E você pode subir aí, né, até a letra Z, de A a Z. É uma boa probabilidade, né? Uma boa possibilidade de você ir subindo níveis. É interessante, acho interessante. E sempre vai aumentando seu salário, né, no período a cada 2 anos. O que vem para somar é melhor, né? Temos a progressão vertical. Ela dar-se-á por uma nova titulação, com a movimentação do servidor de um nível para o outro. Esse é o caso, por exemplo, de alguém no nível fundamental que termina o ensino médio ou faz o ensino superior, ou alguém do nível superior que faz a pós-graduação, faz o mestrado. Então tem essas possibilidades. Ó, a apresentação do curso de nível médio superior ou de pós-graduação na sua área afim, tá? Exceto para o nível básico, que não tem. E os títulos de pós-graduação lato sensu obtidos junto ao membro, aos cursos cadastrados no MEC, tá? Então, os títulos de pós-graduação eles têm que ter registro no Mercosul, tem que ter registro válido pelo MEC. Olha só, e a carga horária mínima dos cursos deverá obedecer ao que preconiza, né? O CNE número 1 de 2001, então, são os cursos válidos pelo MEC. A progressão vertical ocorrerá uma única vez por titulação. Então, você só pode validar uma vez a titulação, não pode validar 10 pós-graduações, uma vez por titulação. Para o cargo de agente administrativo, quando de sua progressão vertical, será considerada a sua área de lotação e função. Então, por exemplo, um agente administrativo trabalha na saúde, ele pode validar uma pós-graduação na área da saúde, tá bom? Os cursos de que trata esse artigo deverão ter afinidade com o cargo. Isso mesmo, né? Então não adianta você é um contador e faz uma pós-graduação de enfermagem. Por isso que tem que ter afinidade com o cargo. E no caso do agente administrativo, ou uma finalidade mais geral, por exemplo, gestão pública, ou talvez uma pós na área que você está lotado, por exemplo, saúde, atenção básica. Então tem que cuidar sempre com o curso para ser da área, né, de interesse. Os cargos que exigirem curso de pós-graduação como requisito básico terão acesso à progressão vertical a partir do nível subsequente ao mínimo. E o outro ponto interessante, a progressão prevista no artigo 26, quando deferida, será também devida a partir do primeiro dia do mês subsequente da progressão. E agora os percentuais. Eu sei que vocês estão querendo saber os percentuais. Olha só. O vencimento inicial da carreira dos servidores investidos em concurso público, cujo cargo exija pré-requisito alfabetização em nível fundamental. Então tá, alfabetização em nível fundamental perceberá 10% nível médio.
Então, nível fundamental e alfabetização, 10% nível médio. Você fez o nível superior, mais 10%. E uma especialização, 20%. Então, você pode fazer 10% alfabetização, 10% nível médio, 10% superior e mais 20% especialização. Então, você vai aumentar o salário em 40%. Incidindo sempre sobre o vencimento inicial, tá? Esse aqui não acumula um sobre o outro. O vencimento inicial da carreira dos cargos de nível médio, 10%. Nesse caso, alguém de nível médio pode aumentar em 10% no nível superior, 20% especialização e mais 20% com um mestrado. Por que aumenta mais? Porque é mais difícil entrar no mestrado, tá, pessoal? É bem mais difícil. E os cargos de nível superior, 20% especialização, 20% mestrado e 20% doutorado. É que são poucos que conseguem, né? Chegam a entrar no doutorado, tem que ter um tempo de dedicação, né? Não são muitos programas de doutorado, por isso que é um valor maior, tá? Por isso que é um valor maior. E aqui eu trouxe o salário de uma pessoa. Não trouxe o nome. O vencimento inicial desse cargo é um cargo de agente administrativo, 4.400. Ele já está há bastante tempo aí na casa, tá? Então ele já progrediu muito. Ele já progrediu bastante nas letras de A a Z. Ele tem adicional de graduação 10% e ele tem um adicional de especialização de 20%. Então repara, ele tem um adicional de 10 e ele tem um adicional de 20 de especialização, né? Legal? Gostaram? É uma oportunidade, né? É uma oportunidade e você pode, né? Pode ser você. Então foque, estudem. Estudem que vocês podem aí conseguir essa oportunidade. Só ver uma coisa aqui. Bora para o próximo. Os percentuais serão cumulativos e terá acesso à progressão o servidor que é aprovado no estágio probatório a apresentar capacitação na área afim, né? Então ele vai ter que demonstrar a capacitação sempre, né? Nessas progressões, tu vai ter que dar o teu certificado de diploma de graduação, o certificado de diploma de especialização. Isso aqui é muito importante. Ó, reparem, né? Ele tem bastante triênio também, ó, 1.300 só de triênio. 300 só de triênio. Lembra, né? Os percentuais não se acumulam um sobre o outro, né? Isso é importante. Será permitida a progressão funcional vertical aos servidores que, na conclusão, isso aqui é algo legal, né? Para vocês que entrarem agora. Já será permitido aos servidores que, na conclusão, no segundo ano de estágio, apresentarem rendimento igual ou superior à média necessária para a aprovação nas respectivas avaliações, desde que, à exceção do tempo de serviço, o servidor reúna os demais requisitos. Ou seja, você que entrou, por exemplo, para o cargo de agente administrativo, nível médio, no segundo ano você atende às expectativas, você já tem especialização, você já vai poder dar entrada para o pedido, né? Muito legal e bem interessante. Bom, era só isso, pessoal. Basicamente, progressão vertical, progressão horizontal, os pontos principais aí, né, do plano de carreira. A partir do próximo vídeo, vamos continuar agora com a lei orgânica, tá? Com a lei orgânica e alguns pontos principais. E sabadão, nós temos a nossa live. Então, se preparem, mantenham os estudos, foco, rumo aí, virar servidor de Araucari, ganhar progressão horizontal, ganhar progressão vertical e utilizar todos os benefícios, né, e trabalhar em prol do município. Um forte abraço e até a próxima.